A Praça Napoleão Moreira da Silva, antiga praça da casinha do Papai Noel, ali em frente a Pernambucanas, já começa a apresentar avarias. Parte do chão da praça já está se despedaçando. A praça foi entregue há menos de 2 meses. A denúncia foi feita pelo vereador Bacurau. Queria chamar o vídeo aqui, o Samuel. Carioca, se estiver no pente aí a falinha do vereador, vamos soltar o filminho. Pessoal, estamos aqui na Praça Napoleão, onde foi inaugurada dia 16 de dezembro, pouco mais de um mês. Vocês conferiram nas imagens como que o parquinho está. A praça tá bonita? Tá. Inclusive, a gente esteve aqui no dia da inauguração. Olha aqui, confere. Olha isso aqui. Vamos entrar em contato com a prefeitura para tomar as suas devidas providências. Não dá para ficar assim, não. Tá bom? Pô, praticamente um mês de inauguração. A praça foi entregue no dia 16 de dezembro, né? Como a gente está exibindo isso aqui no dia 24 de janeiro, 38 dias. 38 dias, eu não sei fazer essa conta de cabeça tão rápido quanto você lê esse estilo, mas vou confiar na sua conta de cabeça aí. E daí chama atenção que é o seguinte, isso aqui é emblemático, tá? Tem um colega nosso da bancada da manhã, o Ângelo Rigon, ele bateu firme na questão dos tijolinhos da companhia Melhoramentos que estavam lá desde o começo da praça. A praça foi construída com aqueles e ainda eram os tijolos originais. Tijolos esses que não estão contemplados no projeto atualizado, no projeto modernizado, vamos colocar assim, da Praça Napoleão Moreira da Silva. Ironicamente, a parte que está dando problema é justamente a parte do piso, do chãozinho ali. E daí, ô Calazans, complicado, um mês já começar a aparecer esse tipo de problema. Uma obra cara, uma obra que atrasou, uma obra de uns 6 milhões de reais, se eu não estou enganado, 6 e uns quebradinhos, né? Com 25% de aditivo, né? Oi? 3 milhões e 400. 3.400, certeza? Eu tenho quase... 4 milhões e 500 com mil, os aditivos? Exatamente. Com os aditivos? Exatamente. 4 Nós milhões calculamos aqui, inclusive Isso. o programa Informação, inclusive, chegou a quase 25% exatamente, os aditivos. exatamente, com a informação oficial da administração, 4,5 milhões de reais. Ok. Numa obra que foi entregue atrasada, inclusive, diga-se de passagem, é sempre bom frisar, quer dizer, demorou um pouco mais e a gente espera que teve um pouco mais de zelo na conclusão da obra. E aí, Calazans, como é que a gente faz? São 2 caminhos. Um é o caminho mais óbvio que a prefeitura precisa tomar imediatamente, que é a responsabilização da empresa executora. Então, primeira responsabilidade, digamos assim, a responsabilidade direta também é da empresa que executou, que tem que dar contas, tem que arrumar, porque não tem sentido nenhum uma obra que foi entregue recentemente já apresentar problemas. E não tem justificativa. Tivemos chuva, mas todo mundo sabe que chove muito no final do ano e no começo do ano. É período de chuva e nós não estamos em nenhuma situação excepcional. Segundo, e muito importante também, a prefeitura precisa fazer uma análise interna em relação à fiscalização da execução da obra. Talvez o problema fosse evitado, tivesse uma fiscalização mais forte, mais rígida, mais eficiente. Não estou aqui fazendo nenhuma ilação, acusando ninguém, não é isso. Mas como é que aconteceu? Porque se eu tenho piso soltando de uma obra que foi entregue agora, será que nós tivemos uma fiscalização efetiva durante a execução? A obra demorou, a obra teve quase 25% de aditivo, mas tudo bem, isso acontece em obras públicas, mas precisa ter uma fiscalização rigorosa, olhar como é que o serviço está sendo executado, porque agora sai mais caro, a empresa dificulta, às vezes tem que tomar medida judicial e a população é que paga o preço. Emerson Celestino. Para mim, a praça ficou feia, ela perdeu toda a característica que tinha, né? Aquela cobertura lá, no primeiro vendaval que vier, vai cair aquela cobertura onde está para os idosos jogarem o baralhinho. Tirou toda a hipermelização da praça, né? Tá toda ela quase cimentada, como ele fez também lá na Igreja de São José, na Praça Emiliano Perneta. E na Rocha Pombo também. Na Rocha Pombo também, inclusive a Rocha Pombo estava escura no sábado, que eu fui lá no barzinho, lá na rotatória, estava escura, acho que tinha dava para contar uns 5, 6 postes ligados. Então, assim, de muito mau gosto a reforma. Eu acho que o Ângelo Rigon tem razão, né, em relação aos tijolos, poderia ter preservado as características
Bellucci, né, que foi o idealizador dessa praça, idealizador do projeto da catedral. Enfim, eu acho que dava para ter conservado uma parte da história de Maringá naquela praça que ficou totalmente descaracterizada. E daí ele poderia ter deixado um gramado bonito. O pessoal está usando de sábado o gramado da catedral, né, e está muito concentrado no gramado da catedral. E a intenção do prefeito, quando quis reformar as praças, era trazer o povo para as praças, né? E, pelo jeito, as pessoas estão se concentrando na catedral justamente porque as praças que ele está reformando está perdendo característica. Ele poderia ter feito um café ali com cobertura, né, deixar um gramado, o pessoal fazer o piquenique, né, e os chafariz parece que não tem para onde escorrer a água. Acho que o Edivaldo vai falar melhor, que ele foi lá em loco ver essa situação, mas para mim a praça ficou feia. Só enfatizando o que o Celestino disse, o José Augusto Bellucci foi um arquiteto, foi um engenheiro que foi responsável por algumas das principais obras da cidade, dentre as quais a Catedral e também o Hotel Bandeirantes. O Grande Hotel Maringá também foi um projeto dele. E agora essa daí costumava ser a Napoleão Moreira da Silva, costumava ser uma obra dele também aqui do município, eu acho que já descaracterizou, não dá mais para falar que é do Bellucci. Edivaldo Magro. Pois é, uma praça como referência histórica que mereceria um cuidado especial da gestão. Ela nasceu lá na década de 40, depois em 62, portanto há 60 anos, viu, Celestino? O José Augusto Bellucci, né, fez o projeto original. É uma praça que mereceria um cuidado especial, mas até a inauguração da praça foi apressada. Havia uma pressão ali dos comerciantes e com toda razão, considerando que há um núcleo comercial ali no entorno, e acabou sendo apressada a conclusão da obra, acredito. Apressada considerando que ela já tinha atrasado. Lembrei de um detalhe importante. O sorveteiro que estava lá fazia 26 anos que ele estava lá, vendendo sorvete italiano. E está lá ainda, imagina, não está mais. Tirou ele. Todo mundo. Mas, enfim, a praça mereceria um cuidado especial, principalmente com a manutenção histórica. E, apesar de ter mantido aqueles bancos curvilíneo, que era comum lá, ela perdeu essa característica, principalmente dos tijolinhos, que o Rigon tanto se refere. Por que não aproveitá-los algum tipo de monumento? Tipo foi feito na Praça Ivaí, é uma coisa meio incompreensível. Alguém já passou por lá? Parece que vai ser o túmulo de alguém, eu acho, aquela praça, porque parece uma pirâmide. Pensa num troço esquisito. Aí as pessoas estão se perguntando o que exatamente significa. E pensa num troço grande, cara. É um monumento, assim, ainda, né? Parece um obelisco, aquela coisa que me disseram que existe lá em Washington, chamam-se Agulha de Cleópatra. Vocês que são mais cosmopolitas, que viajam mais por aí. Mas é uma obra, assim, bastante curiosa e parece que, apesar de cumprir alguma função arquitetônica, de paisagismo, mas cabe aí a pergunta, por que não se fez ali na Praça Napoleão alguma referência à história da praça, que eu acho fundamental, pelo menos se tiver, eu não sei se teve. Sabe por quê? Ali já foi a rodoviária de Maringá, segunda, já foi o terminal rodoviário, o terminal de transporte coletivo da cidade. Existia ali um chamado Bosque das Essências, né? Não é da época de vocês, mas era um bosque com plantas, essas plantas usadas hoje, né, para produzir aromas. Lembrando que Maringá foi um dos maiores produtores de hortelã do Brasil, não sei se sabem disso. Eu não sabia disso. Nós produzimos muito óleo de hortelã e também a região produzia muito amendoim a cavalo. Eu descobri algumas coisas a respeito disso. O hortelã eu sabia, agora de amendoim nós produzíamos no sítio amendoim. Então, eu também tenho essa informação. Ali, a praça ela é cheia de referências históricas, ela tem uma importância fundamental para a cidade e a gente vai atropelando tudo, né? A gente derrubou o terminal urbano e hoje o terminal urbano, onde era para ter crescido, erguido um prédio suntuoso, havia projetos, está lá. É simplesmente um estacionamento. Feio, sobre todos os aspectos. Especialmente para né? o centro de cidade. Então, assim, nós, infelizmente, em que pese, quando você vê a obra, o que foi discutido com o IPLAN, foi discutido com o Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, e será que nesse processo, nessa discussão, e não faltou, principalmente o senhor Rigon, né, que é um jornalista muito qualificado, com uma larga história no jornalismo local,
Não faltou recomendações, críticas dele em relação a esse processo da Napoleão Moreira da Silva. E nós continuamos atropelando a história. Eu acho lamentável que essa praça, particularmente, não tenha tido um cuidado maior com a preservação do seu acervo histórico, a importância que ela tem para a cidade. Aí esse detalhe ali de estar saindo um pedaço ou outro, a empresa tem seguro, ela tem que ser acionada. Então é de somenos isso, entendeu? Os probleminhas que a praça tem, não vai trazer história de não vai trazer história de volta, não vamos ressuscitar a importância que aquela praça tem, que era reconhecida até hoje como uma praça das pernambucanas, né? Quer dizer, você vai falar alguma coisa, você vai falar da loja ali, e poucas pessoas talvez, né, as mais antigas, se referem tão somente a ela como Praça das Pernambucanas. E detalhe, a noite está escuro, viu, Celestino? Parece que a qualidade da iluminação ali também é um tanto precária. Mas, sério, eu vejo todas essas questões de somenos quando você argumenta em defesa do perfil histórico da praça, que mereceria, sim, um tratamento mais cuidadoso, para que ali a história de Maringá ficasse preservada na memória das pessoas, lembrando que foi aquela praça. Talvez um monumento com fotos, alguma coisa que contasse a história daquela praça para as pessoas, Vitor.